Se existe uma coisa que irrita muito mais o torcedor do São Paulo do que o time jogando mal, são notícias como esta. A gente não sabe se é verdade, mas esse tipo de notícia vem sendo repercutido hoje, do final da tarde para o comecinho da noite, e eu achei legal a gente conversar um pouquinho sobre isso aí, deixar minha opinião e ver o que vocês acham, tá ok? Então, salve, salve pessoal, Território Tricolor aqui na área, trazendo para você um vídeo extra. Hoje eu, no final da tarde, comecei a dar uma olhada nos outros canais, dar uma pesquisada e vi esse tipo de notícia. Vamos lá? Parece que os acomodados da Barra Funda, os acomodados do Morumbi, estão se incomodando com as cobranças do Rogério Ceni. Tanto funcionários como, principalmente, os acomodados do elenco não estão gostando de algumas cobranças. E aí a gente tem duas situações. A primeira, parece que a matéria surgiu pelo pessoal do esporte do UOL. E segundo esse pessoal, várias fontes, é citado lá que tem até 4 fontes diferentes, confirmando que existe um clima muito ruim, um clima de desgaste da imagem do Rogério Ceni como treinador. Isso porque o treinador teria cobrado alguns jogadores e alguns funcionários do clube, exigindo profissionalismo. Uma coisa a gente tem que admitir, o Rogério sempre foi um cara que buscou vencer, sempre foi um cara incomodado com a derrota, sempre foi um cara acostumado a brigar e se entregar pelo clube. Ele abdicou de muita coisa pelo clube. Como jogador, a gente não pode questionar nada. Ele sempre foi um cara que puxava a fila, chegava primeiro no treinamento, saía depois. Então, esse tipo de gana pela vitória, de sangue, de emoção, de sede pela vitória, ele carrega com ele, e isso a gente não pode negar. Da mesma maneira, o Muricy sempre foi um cara que venceu, é um vencedor, é um cara que sempre cobrou muito e cobrou muito duro. Eu me lembro até um tempo atrás, um jogo eu não me lembro contra qual adversário. O São Paulo estava jogando e jogava o Bosquilha, que hoje acho que ainda está no Inter. Ele era da base de São Paulo, estava subindo aos pouquinhos, e eu acho que foi o Vasco o jogo, não me lembro bem. E no intervalo as câmeras pegaram uma cobrança do Muricy, mas uma cobrança muito forte, uma cobrança ríspida mesmo. O Bosquilha meio que respondeu, o Muricy foi para cima, teve até inclusive que o Rogério Ceni, ele ainda jogava, interferir nisso aí e afastar o Muricy do Bosquilha, porque foi uma cobrança muito dura e muito firme. E aliás, vamos lá pessoal, a gente está acostumado com cobrança no nosso trabalho, em casa, na família, na vida. A vida é de cobranças, mas parece aí que os bebezões não gostam muito disso. E eles estão incomodados, não podem ser cobrados. Aliás, o São Paulo se notabilizou nos últimos anos por não cobrar. A gente perdeu um título brasileiro com 7 pontos na frente do segundo colocado. Perdemos e por muito, muito, muito pouco não ficamos fora nem da pré-Libertadores. Esse elenco, ou o que estava antes, ainda existem algumas peças daquele elenco hoje, então a grande maioria. E parece que essa panelinha, isso é dito nos corredores do Morumbi, a gente vê nas redes sociais, existe sim uma panelinha, existe sim alguns jogadores que parece que querem mandar e determinar tudo no São Paulo, os líderes. Infelizmente não são falados nomes. Eu tenho os meus nomes e as minhas indicações. Na minha opinião, não deveriam mais estar no time jogadores como Reinaldo, Thiago Volpe, Igor Vinícius, Igor Gomes. Esse último, Igor Gomes, não pela personalidade dele, parece ser um menino bom, mas por ter um empresário como aquele Wagner Ribeiro. Desde que ele falou aos 4 ventos que o Igor Gomes seria um craque, seria vendido para o Real Madrid, que teria propostas milionárias da Europa, a gente está esperando até agora o seu Wagner Ribeiro. Nada aconteceu. Então a gente começa a entender que essas pessoas não querem ser cobradas, eles não aceitam nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de questionamento. Segundo eu dei uma lida num portal de notícias,
Parece que o Rogério Ceni, porque como ele tem uma personalidade bem perfeccionista, ele tem causado constrangimentos nos treinamentos, né? Porque ele cobra de maneira assintosa. E aí eu até li na página na spfc.net, tem um trecho lá que ele diz que em um episódio, confirmado por duas fontes sem relação direta uma com a outra, o técnico teria abordado um jogador para questionar sobre sua falta de qualidade em todos os fundamentos. E isso na frente de vários dos seus companheiros. Mas não precisa, Rogério, cobrar falta de qualidade nos fundamentos. A gente percebe isso nos jogos. A gente percebe que não conseguem bater um escanteio direito, não conseguem se posicionar para uma cobrança de falta adversária, não conseguem armar um contra-ataque, sempre a zaga exposta, sempre a zaga com buracos. É muito difícil. Então falta sim fundamentos dos mais elementares. O passe, por exemplo, chute a gol. Jogadores como o Nestor, esse sujeito não acerta a bola. Ele acerta, chuta a bola até, mas chuta para longe. Não consegue acertar a direção do gol. É muito difícil. É uma joia, tem que ser lapidada, mas já está no time há 2 anos. E isso ele não melhorou de maneira nenhuma. Ele não tem poder de marcação algum. Parece que não busca melhorar, acomodado. Um outro caso é o seu Reinaldo, por exemplo, também muito acomodado, pouco se importa com o jogo, sempre nervosinho. E vamos lá, o preparo físico dele, a barriga dele está maior que a minha. E olha que se vocês vissem o tamanho da minha barriga, o Éder, ganhando a fortuna que ganha, não consegue brigar por vaga de titular no time. Ele era reserva do Pablo. É brincadeira. Esse tipo de jogadores, eles vêm com status, eles vêm com uma qualidade, sim, porque a contratação do São Paulo, eu até acredito que o São Paulo, quando vai buscar esses jogadores, busca pela qualidade. Então, quando o Éder, por exemplo, foi anunciado, o nome dele, um ex-jogador de seleção italiana, disputou a Eurocopa, todo mundo ficou entusiasmado. Eu via jornalistas dizendo que era uma contratação excelente, que era um jogador muito inteligente, mas parece que ele chegou no resort da Barra Funda e se acomodou. Em cima dos seus R$600 mil por mês, deve ser fácil demais, né? E aí você tem outros jogadores, Reinaldo, já falei, o Sara, que tem potencial sim, mas parece que desliga de uma hora para outra e não consegue progredir. A gente tem um exemplo que está emprestado, mas o Lisieiro está há 500 anos no time profissional e não conseguiu evoluir nem um pouquinho. Né? Igor Vinícius, o que o Igor Vinícius fez até hoje pelo São Paulo? Fez várias partidas como titular e nunca produziu nada, ou se produziu muito pouco. Né? Então, a gente não pode esquecer do Thiago Volpi, veio a peso de ouro do México, é o detentor do maior salário. E em campo a gente sabe, vê um goleiro inseguro, um goleiro que o tempo todo insiste em fazer um tipo de jogadinha que é irritante, que já foi pedido para que ele não faça, e na época do Crespo até por algum momento ele deixou de fazer, mas agora ele volta a fazer esse tipo de toquinho, de tentar driblar. Volpe, meu querido, você não é esse tipo de goleiro. Você é um goleiro razoável que teve lá seus bons momentos. E se jogar bem, se você estiver no auge da sua forma, você se torna um goleiro de médio para bom, e só isso. Não queira ser mais do que você é. Não queira ser Rogério Ceni aos pés. Isso não é para você, meu cara. Então, vocês veem quantos jogadores a gente vem falando e são os mimadinhos. E por trás desses caras, a gente não pode esquecer, tem os empresários. A gente teve que aguentar o empresário do Orejuela cobrando que ele jogasse. E pode ver, o Crespo colocou ele 1 ou 2 vezes, foi um desastre. O Ceni insistiu com ele, foi um desastre. O Orejuela foi reserva do Igor Vinícius. Então, infelizmente, o que a gente tem aí é uma relação muito tumultuada. Eu acho que esses jogadores precisam ser cobrados sim, a diretoria precisa se posicionar, ela tem que se posicionar, ela tem que ficar ao lado do técnico. E aqui fica uma questão. Para mim, o Rogério, como técnico, não está fazendo um bom trabalho. Eu acho até que ele vai vir ser um bom técnico daqui a algum tempo. Está passando por esses problemas. Me parece que ele é um sujeito mais complicado de se lidar no dia a dia.
tanto que ele teve problemas na maioria dos clubes que passou, Cruzeiro, Flamengo, a primeira passagem pelo São Paulo. Só no Fortaleza que ele foi bem, e mesmo assim saiu da maneira que saiu. Hoje é persona não grata, né? Mas hoje a gente tem que estar do lado do Rogério Ceni, porque ele quer vencer, ele quer ganhar. Então a torcida tem que estar ao lado dele. Inclusive a Independente soltou uma nota, um post no Twitter defendendo o Rogério, tá? Então eu vou ler aqui para vocês e vai passar aí na tela também. Temos magos recentes com o treinador, mas o treinador tem 25 anos de história no clube. Ele está cobrando a atitude firme de um elenco ainda viciado com problemas passados. Apoiaremos nosso treinador com essas cobranças e faremos, como sempre, nosso papel na arquibancada. Então é isso, pessoal. Todos estão unidos aqui. Não é história de ficar sem, né? Nada disso. Agora, esse bando de jogadores acomodados, esse bando de jogadores que se acostumaram em perder, esse bando de jogadores que não entendem o que é ser São Paulo, esse bando de jogadores que não sabem como a gente que vive o futebol, como a gente que vive o São Paulo, como a gente, mais velhos até, que vive o São Paulo lá atrás, o São Paulo crescendo. Eu posso falar por mim, das primeiras lembranças de futebol que eu tenho foi o São Paulo ganhando o campeonato em 86, campeonato brasileiro, bem assim por cima, eu tenho essa lembrança. Depois, passados alguns anos, eu tenho a lembrança, e aí bem mais clara, quando o São Paulo foi campeão paulista em cima do São José. Depois, as duas derrotas nos brasileiros, 89 e 90 para Vasco e para o Corinthians, e a partir dali, em 91, a ascensão do time, né, que partiu de um campeonato paulista, campeão brasileiro, Libertadores, Mundial, e aí foi uma coleção de títulos. Então, para nós que vimos isso, que pesquisamos e vimos o que é ser São Paulo, o que é ter esse time como nosso time do coração, como parte de nossa vida, um bando de jogadores acomodados que, se perder, se ganhar, tanto faz. Isso tem que mudar. A diretoria tem que fazer a parte dela. A diretoria tem que pagar os salários, paga o que deve. Pare de contratar a diretoria. Pague o que você deve. Paga o que você deve pro Batuqueiro, Daniel Alves. Paga o que deve pro Éder. Paga o que deve pro Pablo, Vitor Bueno. Toda essa corda de jogadores, Trellis, enfim. Vocês contrataram errado. Trellis, esses outros jogadores. Mas contratou, é justo que eles recebam. Thiago Volpe, eu falei agora, é o maior salário. Mas assinou, tem que pagar. O que teria que fazer é dar um jeito de colocá-lo no banco e mandar embora. Agora, prometeu, tem que pagar. E além disso, apoiem o Rogério. Vocês estão utilizando o Rogério como escudo de vocês. Não seja igual o Leco foi, Casares. Não seja igual o Leco foi. Não faça o que ele fez. Não use o Rogério ou outros ídolos para se blindar. Você contratou o Rogério, contratou o Muricy para levantarem novamente o São Paulo. Então, é sua obrigação garantir que eles consigam fazer o trabalho. E se lá na frente eles não conseguirem fazer o trabalho, aí se troca. Mas não dá para admitir que é jogador mimado, jogador que não quer ser cobrado, todo bravinho, e enquanto isso a torcida aqui toda sofrendo. Tá ok? É o meu recado, é um vídeo bem rápido, um vídeo de desabafo. Eu não ia nem fazer nada, não vou nem falar do pré-jogo, porque já tem um vídeo no canal do pré-jogo de amanhã, entre São Paulo e Santo André, e vamos ver se esse tipo de clima vai influenciar. Eu espero que não, eu espero que o próximo vídeo seja a gente comemorando a primeira vitória do ano. Tá ok? Pessoal, sempre lembrando, deixa um like, isso é importante, se inscreva no canal, compartilhe e comente aí embaixo o que você está achando disso tudo. Muito obrigado. E se você quiser mudar de vida, se você quiser progredir na vida, ganhar um dinheiro, uma renda, um dinheirinho extra de cara, sem ter muito trabalho, tem alguns links aí embaixo na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha, eu garanto que vocês vão gostar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, um abração e até mais.